Desde que eu comecei a criar conteúdo aqui pro YouTube, entre outros aí meios de criação de conteúdo, e quando eu comecei a falar sobre magia angelical, contato com anjos, inclusive esse foi o último vídeo que saiu antes desse aqui no canal. Caso você não tenha visto esse vídeo, eu ensino um método simples, um método iniciante de como você pode estar entrando em contato com um ser angélico. O link vai estar aqui na descrição para você acompanhar, pode de alguma forma ser útil para você. E antes mesmo desse vídeo, desde sempre, eu sempre recebi uma dúvida que é: Dalton, o que é mais poderoso, a magia angelical ou a magia goétia? O que é mais eficaz? O que realmente traz mais resultados? Trabalhar com anjos ou trabalhar com daimons? O que é mais poderoso? Anjo ou daimon? Qual que é o sistema mais poderoso? Então eu quero desmistificar aqui essas diferenças nesse vídeo entre magia goétia e magia angelical, 72 anjos versus 72 daimons. Então fica nesse vídeo que hoje a gente vai abordar esse tema aqui. Bom, eu já começo o vídeo dizendo para vocês que não existe um sistema melhor. O que existe são necessidades diferentes. De uma maneira geral, é claro que os anjos ou arcanjos, pelo fato de que o fluxo de poder ele é vertical, os anjos e arcanjos eles são sim mais poderosos do que os daimons. Mas isso não significa que necessariamente anjos e daimons, por serem mais poderosos, vão conseguir te dar aquilo que você quer, ou vão te satisfazer no sentido de resultados mágicos. Então, novamente falando, não existe um sistema melhor. Claro, existem as entidades mais poderosas, anjos são mais poderosos do que daimons, mas isso na prática pode não influenciar muito, né? Pode não ser um fator decisivo. Então o que existe são sistemas diferentes de magia que atendem diferentes necessidades. Então a goétia ela vai atender uma necessidade e a angelical ela vai atender outra necessidade. Para a gente entender a diferença do trabalho de um daimon para o trabalho de um anjo, eu vou tentar começar explicando pelo método de trabalho de um anjo para vocês entenderem o que se pode pedir a um anjo ou o que se deve esperar de um trabalho com um anjo. Depois eu faço aqui alguns comentários também a respeito do trabalho dos daimons, que é um pouco mais simples. O trabalho do anjo ele é um pouco mais complicado de a gente entender porque existe todo um contexto. Mas vamos lá. Os anjos eles são mensageiros da força criadora. Então os anjos eles trabalham em prol da força criadora, de Deus. Entenda como quiser nesse ponto aqui, eu vou citar a força criadora para a gente conseguir simplificar aqui a explicação. O que seria a força criadora? O universo, vamos colocar o universo. Qual que é a essência do universo? Visto que se os anjos servem ao universo, a força criadora, a gente precisa pelo menos captar uma fração da essência do universo. Eu consigo resumir aqui a grosso modo uma das essências mais básicas do universo como sendo a evolução. O universo está em constante evolução, a vida está em constante evolução. O próprio Big Bang ele ainda acontece, o universo está num fluxo de expansão constante. Aqui na Terra, como já foi comprovado cientificamente, inclusive, então isso já foge do campo espiritual, nós sabemos que a Terra, que a natureza, ela também está em constante evolução. Então se a gente puder resumir uma das essências universais da natureza, seja aqui da Terra ou de todo o restante do universo, é a evolução. Nada está inerte, tudo está sempre em movimento, tudo está sempre em processos evolutivos, de aprimoramento e tudo mais. Então, com base nisso, a gente entende que os anjos, como serventes da força criadora, como serventes de Deus, do universo, como querer chamar, eles vão entender principalmente essa linguagem de evolução. Então, para eles, o sentido da existência humana ou da existência dos outros seres astrais e físicos é a evolução. Portanto, um anjo ou um arcanjo ele trabalha para a evolução do ser humano, em todos os aspectos. Evolução pessoal, evolução espiritual, evolução profissional, o que quer que for. Então essa é a chave, você precisa entender que os anjos trabalham em prol disso. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com a goétia? É que, normalmente, os nossos desejos como magistas, quando a gente entra para dentro de um círculo mágico, a gente quer fazer uma mudança, causar uma mudança na nossa realidade, nem sempre esses desejos, esses resultados que a gente almeja, eles estão condizentes com a evolução. Tem muitas situações,
Por exemplo, rituais que vocês vão fazer, que a gente vai fazer, que vai nos dar um resultado, e esse resultado ele pode atrasar, pode estagnar, ou pode dar uma confundida, uma desviada no nosso processo evolutivo. Então os anjos, eles entendem que nós estamos aqui para evoluir em todos os aspectos, do espiritual, pessoal, profissional, tudo. Todas as experiências humanas aos olhos dos anjos consistem em evolução, porque essa é uma das essências mais básicas do universo e da natureza. Portanto, os anjos, o modus operandi dos anjos e arcanjos é em prol da evolução. Então, quando você for formular um pedido, quando você deseja alguma coisa e quer pedir auxílio para esse anjo, para esse arcanjo, ele sempre vai colocar como prioridade a sua evolução. Ele jamais vai te dar um resultado, ele jamais vai transformar a sua realidade em uma situação, em uma experiência que de alguma forma não vai ser positiva para o seu ciclo evolutivo, ou que pode te estagnar, que pode te prejudicar, que pode resultar em algum problema para você. Então, percebam, isso não é ruim. Muitas pessoas acabam se frustrando com a magia angélica porque não tem os resultados que tem quando trabalha na Goetia. E novamente, não é pelo fato do sistema angelical ser mais fraco. Não existe essa diferença de sistema mais fraco e sistema mais forte. O que existem são necessidades diferentes. Se a sua necessidade, se o seu desejo, aí é que eu não estou aqui para julgar ninguém sobre os seus desejos serem corretos ou não vamos entrar nesse diálogo moral da coisa, mas o fato é que tem certas coisas que nós seres humanos desejamos e que queremos, né, transformar, que nem sempre vão andar dentro desse padrão, né, de trabalho, de evolução. Algumas coisas vão realmente ser prejudiciais, algumas coisas vão acabar estagnando a gente. Vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, você quer trabalhar para abertura de caminhos, você quer um emprego numa determinada empresa. Então você vai fazer uma ritualística, vamos supor, de magia angelical, aí o arcanjo Sariel, o arcanjo Micael, que são arcanjos que trabalham na abertura de caminho e prosperidade, e aí você vai trabalhar para conseguir aquele emprego. Então você vai chegar para o arcanjo ou para qualquer outro anjo cabalístico que trabalhe nessas questões de prosperidade e vai pedir: eu gostaria, né, de ter um emprego naquele determinado local. Você, dentro da sua ignorância, dentro da nossa ignorância, né, como seres humanos, a gente tem uma visão limitada das coisas, completamente limitada. Por exemplo, a gente tem o desejo, dentro desse exemplo aqui, né, a gente tem o desejo de estar trabalhando naquele local de trabalho, mas a gente nunca pisou lá antes. A gente só tem uma ideia na nossa cabeça de como que é. A gente pensa e tem uma imagem formada, nossa, que salário bacana, que local de trabalho bacana, mas você não sabe como é a realidade daquele local, você não sabe a energia, a conduta das pessoas que trabalham lá. Então vamos supor, esse nosso personagem, né, que entra para dentro de um círculo mágico de magia angélica e pede para um anjo um emprego numa determinada empresa. O anjo, o que ele vai fazer? Ele vai escanear aquela empresa, espiritualmente falando, para verificar se ali realmente é um bom local de trabalho, para saber se ali tem, sabe, pessoas as quais o magista vai conviver bem, se não vai ser um emprego que, apesar de nos termos financeiros da coisa vai ser bom para ele, se não vai trazer outras consequências negativas. Quantas vezes, por exemplo, acredito eu, que vocês já passaram por situações de locais de trabalho onde vocês se estressaram muito, de colegas de trabalho que tinham uma convivência mais tóxica ou de uma energia mais negativa, então você acaba chegando em casa, sabe, com a energia completamente esgotada, porque as pessoas às quais você está convivendo ou trabalhando não são pessoas muito, né, dentro da sua sintonia. Então o anjo ele vai verificar tudo isso. Antes de ele te dar um emprego naquele local, ele vai analisar se aquele local ele vai fazer bem para você. Então ele não vai analisar só o óbvio. O magista está aqui, ele quer aquele emprego porque aquele emprego vai servir para ele sustentar a família dele. O sustento é uma coisa importante? Com certeza é uma coisa importante. Porém, existem coisas mais importantes do que o dinheiro nesse tipo de equação. O anjo ele precisa saber se aquele local de trabalho ele vai, de alguma forma, ser condizente com a sua evolução. Porque se for para colocar você dentro de um local de trabalho onde você vai ter problemas de convivência, onde você vai ter dor de cabeça, onde você vai destruir com a sua energia mental e etc., o anjo não vai fazer isso. Então, esse nosso personagem ele ficaria muito frustrado. Pedi pro anjo um emprego e ele não me deu, e a magia angelical é fraca, a magia angelical não deu o que eu quis e tudo mais, só que, novamente, não se trata do anjo poder ou não poder fazer. Ele pode fazer aquilo. Ele, num estalar de dedos, abre aspas, ele colocaria aquela pessoa ali dentro daquele local de trabalho. Porém, o anjo jamais vai trabalhar para colocar a pessoa dentro de um ambiente, de uma experiência, né, que vai, de alguma forma, prejudicar ela. Certo? Então, claro, existem
algumas dificuldades que eventualmente vão ter para engrandecer a pessoa. Mas o anjo jamais vai colocar a pessoa dentro, sabe, de um grande problema. Então ele negaria, o anjo negaria, dentro desse exemplo, o pedido, falaria, não, esse emprego não vai ser dado a você. E não é um não chato de não, você não merece esse emprego ou coisa do gênero, não, pelo contrário. É um não de pode parecer bom a princípio, mas futuramente não vai ser bom. Existem outras oportunidades. E aí o que o nosso personagem precisa ter para ter sucesso na magia angélica? Mente aberta, coração aberto e confiança. Porque ele tem que pensar o seguinte, bom, se o anjo negou meu pedido, é porque tem que ter um motivo. O anjo jamais vai negar o pedido assim, por nada, gratuitamente. Se negou, se o resultado não veio, é porque alguma coisa ele tinha errado. E aí nós, dentro das nossas limitadas percepções humanas, novamente, a gente tem às vezes uma ideia de alguma coisa que pode parecer bom, mas a gente não conhece a realidade dos fatos. O anjo, na sabedoria dele, conhece a realidade dos fatos. E ele vai conseguir calcular se lá na frente você vai ter problemas ou prejuízos com aquele resultado que você está pedindo. E aí qual que seria a diferença para um trabalho, esse mesmo personagem fazendo esse mesmo pedido, só que para um Daimon da Goetia? A diferença é que o Daimon da Goetia ele não tem responsabilidade nenhuma de calcular, né, para saber se aquilo ali vai ser bom ou não para a pessoa. O Daimon, o espírito da terra, ele só vai fazer aquilo que você pediu, ou aquilo que você barganhou, aquilo que você mandou ele fazer. Ele não tem esse dever para com a humanidade de calcular para saber se realmente vai ser uma coisa frutífera para a pessoa ou não. Então nosso personagem, dentro de uma outra realidade, ele poderia pedir para um Daimon, e o Daimon colocaria ele naquele emprego. Daria um mês ele já estaria lá contratado, trabalhando. Aí futuramente, dali uns 2, 3 meses, o nosso personagem ia estar cheio de dor de cabeça porque o ambiente de trabalho é muito negativo, muito tóxico, não se dá bem com as pessoas. E aí ele vai se ver frustrado. Ou, em outras hipóteses, ele vai culpar a magia Goetia. Ele vai falar, não, pedi o emprego pro Daimon e o Daimon me botou num local de trabalho negativo. Não é culpa do Daimon, é culpa do nosso personagem. Às vezes a maior parte da culpa é nossa, como magista. Porque a gente tem que entender isso. Quando a gente pede para um Daimon, um espírito da terra, a gente tem que entender que ele não tem responsabilidade. Ele só está ali para fazer aquilo que foi contratado, enfim, pedido, mandado, como queira. E depois que ele te fornecer isso, ele vai cair fora. Então a responsabilidade é sua dentro de um círculo mágico de Goetia pelos resultados. É você que tem que calcular se aquilo vai ser bom ou não para você. Então tem muita gente que vai se frustrar ou vai culpar a magia Goetia pelos resultados negativos que teve com a magia Goetia, mas às vezes nem sempre é culpa do espírito. Claro, conhecemos, sabemos que tem certos casos dentro aí dos espíritos da magia Goetia que realmente são casos onde o espírito sabota a pessoa, onde o espírito prejudica a pessoa pela maldade mesmo, enfim. Não vamos delongar muito nesse assunto. Mas percebam que, novamente, são necessidades diferentes e é a falta de consciência sobre como cada entidade opera é o que acaba às vezes frustrando o magista. Então, agora voltando no assunto dos anjos, né? Quando você trabalha com um anjo e não tem o resultado que você quer, você tem duas escolhas. Ou você se revolta e vai fazer outra coisa e não se interessa mais pelo sistema angelical porque não teve mais resultados com o sistema angelical, ou você para, reflete e pensa o seguinte, bom, o anjo não me deu tal coisa, mas se ele não me deu é porque existe um bom motivo para ele não me dar. Então pode ser várias coisas, pode ser a situação que não ia ser boa para você futuramente, pode ser você que não esteja preparado para aquilo, então o anjo jamais vai te encaminhar por uma via onde você vai ter problemas. Ele sempre vai tentar desviar, tentar colocar você num caminho com menos problemas possíveis. Então a questão da magia angelical ela vai muito de confiança, né? Você tem duas opções, como eu estava falando, ou você se revolta ou você abre a consciência e entende que nós como seres humanos temos percepções limitadas. Às vezes as nossas vontades, os nossos desejos, eles são deturpados, são coisas que nem sempre são nossas, né? Não é a nossa verdadeira vontade. Então a gente precisa estar ciente disso, reconhecer que o anjo ele é infinitas vezes superior a nós e que ele vai ter a sabedoria para encaminhar a gente dentro, né, de um resultado, dentro de uma experiência que vai ser o melhor para a nossa realidade, para aquilo que a gente precisa para evoluir, visto que eles entendem o ciclo da vida humana, da natureza universal como evolução. Então ele sempre vai trabalhar em prol da evolução.
Vamos dar outro exemplo aqui, além da prosperidade, magia amorosa, né? Tá aí uma outra coisa, uma outra pergunta que eu recebo muito. Dalton, dá para trabalhar magia amorosa com os anjos? Sim, dá para trabalhar caminhos amorosos com os anjos, porque dentro de uma ótica de evolução, os anjos interpretam os relacionamentos humanos como oportunidades de evolução. Quando você está num relacionamento, você aprende com o companheiro, com a companheira, você aprende determinadas questões de convivência que te ensinam coisas. E esses ensinamentos, essas sabedorias, às vezes experiências positivas, negativas que nós seres humanos temos dentro de relacionamentos, isso nos agrega em sabedoria. Sabedoria é evolução pessoal, certo? Então, é possível sim trabalhar questões amorosas e afetivas dentro da magia angélica, porém dentro desse mesmo padrão. O anjo, o que ele vai ver? Ele vai ver uma pessoa para você, né? Ele vai colocar no seu caminho uma pessoa que seja sintonizada com a sua energia, que vai proporcionar um relacionamento bom, um relacionamento que vai agregar para ambos, né? Que vai ser uma experiência boa para ambos. E aí por isso que a gente não indica, né, para quem vai trabalhar com magia angelical para questões amorosas, fazer para uma pessoa em específico. Porque, por exemplo, como já é mais tradicional de praticar dentro da Goetia, você fala, né, para o espírito, para ele te aproximar de uma pessoa em específico. Aí você vai lá e vai passar a foto, nome completo, data de nascimento do pretendente, da pretendente, enfim. E aí o espírito ele vai mexendo ali, né, vai alquimizando as energias para atrair as duas pessoas. Na magia angelical isso não ocorre necessariamente, é difícil, só se você der muita sorte em a pessoa que você tem em mente, a pessoa que você quer ter um relacionamento, ela seja, por acaso, por sorte, uma pessoa que tem uma compatibilidade energética com você, que vai proporcionar um relacionamento aí frutífero, uma experiência agradável, uma experiência de evolução. De um modo geral, não é recomendado pedir a anjos te colocarem junto de uma outra pessoa, porque, novamente, nós como seres humanos temos visões limitadas das coisas, principalmente dentro dessa questão amorosa. Que aí, quando a paixão ela sobe a cabeça, a paixão ela deturpa completamente a imagem que a gente tem em relação a outra pessoa. A paixão ela muda, ela faz a gente apagar os defeitos e enaltecer as virtudes de uma maneira exagerada. Então, normalmente, a pessoa, o magista, vamos dar outro exemplo aqui, o nosso personagem, ele está lá apaixonado e ele quer atrair uma mulher para a vida dele, ele vai fazer isso com um anjo, por exemplo. O anjo vai analisar a energia daquela pessoa e vai verificar se aquela pessoa iria, eventualmente, dentro das possibilidades, conseguir, né, ter um relacionamento positivo com o magista. Então, às vezes, o magista ele tem, né, consigo, dentro das percepções limitadas, e também pelo fato de que às vezes a paixão ela acaba mudando, né, a imagem que a gente tem em relação a outra pessoa, então a gente só vê os benefícios, a gente não enxerga os defeitos. E a maior parte dos defeitos, isso se tratando de relacionamentos humanos, a maior parte dos defeitos ou problemas eles vêm na convivência. Então é muito fácil gostar de uma pessoa, estar apaixonado por uma pessoa e querer viver com uma pessoa sem conviver com ela. Então a convivência é o que vai mostrar se aquelas duas pessoas vão conseguir realmente se dar bem uma com a outra. Então, sem ter uma convivência, não é possível para o ser humano saber se vai dar certo ou se não vai dar certo com aquela pessoa. Agora o anjo, na sabedoria dele, ele vai conseguir, só de analisar a energia de ambos, saber se aqueles dois ali, eles têm possibilidades de conseguir conviver, de conseguir ter um relacionamento frutífero, um relacionamento saudável, certo? Então, às vezes o magista aqui do nosso exemplo, ele tem ali uma visão mais romantizada da coisa e acha que vai ser um relacionamento bom, mas que futuramente pode se desenvolver aí um relacionamento mais tóxico, e aí conforme a convivência vai sendo desenvolvida, vão surgindo defeitos, e esses defeitos, enfim, vão acabando complicando, né, um pouco a situação. E aí vamos agora analisar esse mesmo caso se o magista tivesse pedido para um Daimon da Goetia. Novamente, o Daimon da Goetia ele não tem nenhum tipo de obrigação, né, ele não tem responsabilidade de saber se aquele relacionamento vai ser bom ou não. O Daimon, o espírito da Terra, ele entende o seguinte, ó, o magista me pediu para eu, né, colocar ele no caminho amoroso de tal pessoa, eu vou lá e vou fazer isso. É isso que o Daimon faz. Então ele não vai calcular para saber se aquilo ali vai se relacionar num relacionamento frutífero ou se vai se desenvolver num relacionamento tóxico. Não é responsabilidade dele. Aí novamente pode acontecer do quê? Do magista pedir para o Daimon realmente faz o laço, né, com a pessoa, beleza, o magista tem um relacionamento que ele consegue,
mas esse relacionamento pode dar certo ali por 1, 2, 3 meses, depois vai começar a desandar. E aí entra-se num ciclo vicioso onde o magista se frustra ou começa a colocar a culpa no Daimon e várias outras desculpas aí que podem ser incluídas. Mas o mais básico de tudo, a consciência situacional, a consciência do modus operandi de cada entidade, não foi novamente levada em consideração. Então, o anjo, ele poderia negar, ele negaria com certeza se caso a pessoa não fosse uma pessoa da mesma sintonia, né? O anjo negaria também esse relacionamento, tal como negou o emprego no exemplo anterior. Mas não negou porque o anjo é ruim, porque o anjo não julga você merecedor daquilo. Não, o anjo negou porque aquilo ali iria resultar numa experiência negativa, por mais que o nosso exemplo aqui, o magista do nosso exemplo, ele imaginasse que ia ser algo bom, e, enfim, romantizando tudo, mas dentro da sabedoria clara, nítida, limpa, cirúrgica do anjo, ele sabe, ele vê aquilo que pode dar certo, aquilo que pode dar errado, e aí ele sempre vai te indicar aquilo que é o melhor para você, aquilo que é o mais condizente com o seu ciclo evolutivo. Então, para certas coisas, pessoal, percebam que vai ser mais proveitoso às vezes você trabalhar com um Daimon e às vezes vai ser mais proveitoso trabalhar com um anjo. Então, esse nosso exemplo aqui, esse nosso personagem que a gente criou aqui para dar os exemplos, a gente não pode julgar o que é certo ou o que é errado. Se ele quiser ficar com a pessoa que vai proporcionar um relacionamento tóxico, se ele quiser ficar no emprego que vai dar dor de cabeça para ele, é o livre-arbítrio dele. Ele pode fazer isso se ele quiser. Então ele vai lá, por exemplo, ele tenta primeiro com um anjo, se o anjo não der o relacionamento que ele quer, se o anjo não der o emprego que ele quer, porque não vai ser uma coisa boa para ele, ele ainda tem o livre-arbítrio. Se ele realmente quiser aquilo, por quais motivos sejam, a gente não está aqui para julgar o que é certo, o que é errado, o que uma pessoa deve ou não fazer da sua vida, esse não é o nosso papel. Então a pessoa ainda tem o seu livre-arbítrio, ela pode ir lá e trabalhar com o Daimon vai fornecer aquilo que ela quer tranquilamente. Agora, se a pessoa já for uma pessoa um pouco mais desapegada, né, não tem essa necessidade de controlar todos os aspectos da sua realidade, ela vai conseguir se dar muito bem na magia angélica. Porque se ela receber um não de um anjo, ela não vai surtar, ela não vai ficar triste. Ela simplesmente vai entender, bom, se o anjo me disse não é porque existe um bom motivo para isso, vou me abrir, vou deixar o anjo me guiar, me conduzir para um caminho que seja, né, que ele julgue dentro da sabedoria dele o mais correto para mim. Então essa é a diferença. Novamente, não existe sistema melhor, sistema pior. Os resultados que você tem dentro da magia angélica, eles são tão surpreendentes quanto você tem na magia goétia. A diferença é as necessidades. Então a gente não está aqui para julgar o que cada um deve fazer ou não. Você só tem que entender que nem tudo os anjos vão conseguir te dar. E às vezes você vai precisar, em algumas coisas um pouco mais superficiais, algumas coisas um pouco mais, enfim, mais mundanas, mais efêmeras, às vezes também nem compensa você perturbar, né, um anjo para isso. Você pode trabalhar com o espírito da terra. Então essa é a diferença. A diferença está no modus operandi de cada um. Outro mito que muito se tem também a respeito da magia angélica é que a magia angélica ela é uma magia demorada. Não é bem assim, pessoal, isso não é uma regra. Tudo vai depender das vias de manifestação. Assim como a gente tem dentro das ritualísticas de Goetia, a gente tem rituais que dão certo e em um dia, menos de 24 horas, trazem resultado, e às vezes tem rituais que só acontecem o resultado depois de 2 ou 3 meses, a mesma coisa na magia angélica. Eu já tive várias experiências de resultados dentro da magia angélica, dos mais diversos fins, cura, questão amorosa, abertura de caminho, enfim, uma série de coisas, limpezas, proteções, resultados em 2 dias ali, menos de 24 horas às vezes. Mesma coisa na magia Goetia, já tive resultados assim da noite pro dia, coisas surpreendentemente rápidas, bem como em ambos os sistemas eu tive os resultados que vieram de maneira muito, muito, muito vagarosa. Então isso não depende do sistema, isso depende das vias de manifestação. Se for possível, tanto para o anjo quanto para o Daimon, trazer aquele resultado que você quer dentro de 1 ou 2 dias, com certeza ele vai trazer, não tem por que não trazer. Agora, se realmente não for possível, não tem como forçar. Nem anjos, nem daimons, mesmo que tenham todo o poder, existem certos limites. A gente já conversou bastante aqui no canal sobre essa questão das vias de manifestação. Então, existem certas limitações do mundo humano, né, que vão serem limites a ser levado em consideração pelas entidades do astral na hora de trabalhar. Então tem certas coisas dentro de diferentes realidades, então isso vai variar, não é uma regra, né? Tem gente que fala, não, magia angélica é mais demorada do que a magia goétia, não é bem assim. Isso tudo vai depender
da experiência de pessoa para pessoa, de realidade para realidade. Tem algumas pessoas que vão trabalhar de repente com anjos e vão ter resultados um pouco mais vagarosos, porque às vezes essa vagarosidade de determinados, né, casos ali onde o anjo está trabalhando, essa vagarosidade é justamente para te preparar. Ele precisa primeiro te preparar, né, para te dar aquele resultado. E aí, dentro de um mesmo exemplo, o Daimon ele não vai te preparar, ele vai te dar aquilo que você quer. Por isso que às vezes dentro de um ritual de Goetia, o resultado ele vem mais rápido. Só que daí também depois você vai ter que lidar com as consequências de ter ido tão rápido assim, você não ter tido, né, se preparado para aquilo. Então vejam, pessoal, percebam. Novamente, existem sistemas diferentes que atendem a necessidades diferentes. Você só precisa se perguntar, o que eu quero? Né? O que você quer? Você quer um resultado mais rápido, um resultado que seja realmente aquilo que você deseja, porque você quer muito aquilo, ou você está disposto ou disposta a confiar na sabedoria do anjo ou arcanjo para ele te direcionar, né, para um resultado que seja condizente com o seu processo evolutivo, para ele te direcionar num resultado, para ele te preparar para alguma coisa. Então é só isso que você tem que levar em consideração na hora de determinar se você vai trabalhar com anjo ou se você vai trabalhar com Daimon. Sou suspeito a falar porque é meu sistema principal, mas eu sempre recomendaria para vocês tentarem primeiramente com a magia angélica, porque é mais segura, primeiro ponto, certo? E porque se der resultados, perfeito, porque os melhores resultados que você pode ter em termos de magia são com anjo, porque o anjo, como a gente estava falando aqui ao longo do vídeo todo, o anjo trabalha para a sua evolução. Então não é um resultado qualquer, é um resultado condizente com o seu processo evolutivo, é um resultado que te engrandece, não é uma coisa, sabe, leviana, não é uma coisa efêmera, passageira. Então se der certo, perfeito, ótimo, só comemoração. Se não der certo, né, ou se você não conseguir aquilo que você quer dentro da magia angélica, você pode optar pela magia Goetia daí. Mas saiba que se o anjo não te deu aquela determinada coisa, é porque tem algum detalhe ali que ele viu que não seria positivo para você. Mas se mesmo assim você quiser ir em frente, porque você tem o livre-arbítrio para isso, novamente, não estamos aqui para julgar o que cada um deve ou não fazer da sua vida, você tem o livre-arbítrio para poder deixar um pouco de lado a magia angélica e começar a praticar na magia Goetia, porque você sabe que ali na Goetia os Daimons eles vão te dar aquilo que você quer, sem fazer nenhum tipo de filtro se vai ser positivo ou não para você. Aí você que assume as responsabilidades futuramente se alguma coisa não sair, né, conforme o planejado. Então tem certas coisas que realmente os anjos não vão conseguir fazer. Então se você quiser, sei lá, fazer uma amarração amorosa, é claro que não dá para fazer com anjos. Se você quiser fazer um trabalho de destruição, não que na magia angélica não dê para fazer trabalhos desse tipo, mas é que é necessário ser justo, né? O inimigo, o alvo a quem você está enviando uma magia um pouco mais ofensiva, ele tem que merecer aquilo, mas às vezes o magista está querendo fazer um ataque em uma pessoa que de repente não fez nada de tão grave assim, a ponto, né, dos anjos considerarem algo justo e permitirem um ataque, não tem jeito, ele vai ter que fazer ataque ali dentro da linha da Goetia. Então tem certos casos, tem certas necessidades humanas, novamente, aí nesse caso eu concordo que a magia é amoral, né, você pode fazer aquilo que você quiser dentro da magia, mas a magia é amoral, porém, anjos, as entidades, nem todas são amorais. Tem algumas entidades que vão ter uma moral a ser seguida. Então é só isso que você tem que ter em mente. Então se você deseja ter um resultado dentro da magia que seja um resultado mais amoral, você só tem que ter em mente que o anjo ele nem sempre vai conseguir te dar aquele resultado. Então às vezes é mais realmente recomendado você trabalhar na Goetia e a gente não está aqui para julgar, né? Você vai trabalhar dentro de um sistema que vai atender às suas necessidades. Apenas isso. Novamente, necessidades diferentes, sistemas de magia diferentes. Então é isso. Então, caso você não esteja procurando fazer nenhum tipo de ritualística como essas que eu citei, se você quer só, sei lá, de repente abrir seus caminhos, quer trabalhar internamente suas virtudes, quer desenvolver autocontrole, inteligência emocional, habilidades internas aí de magnetismo pessoal, desenvolver seu renome, desenvolver saúde, vitalidade, entre outras coisas, né, que tudo isso pode ser trabalhado na magia angélica. Vale lembrar, tem um vídeo aqui, vou deixar na descrição, que foi o último vídeo, ensinando você a entrar em contato com os 7 arcanjos. Lá tem um material de apoio, onde eu descrevo onde cada um dos arcanjos atua, trabalha, então tem bastante coisa interessante lá que você pode eventualmente já começar a dar os primeiros passos aí, né, na magia angelical. Então caso você não tenha às vezes tanta pressa ou não tenha tanta essa necessidade de que tudo saia exatamente como você planejou, a magia angélica é uma boa
opção para você, porque daí você conta, né, com um ser mais evoluído, mais sábio e que tem essa responsabilidade de te conduzir por um ciclo, por uma via, né, que vai ser condizente com o seu ciclo evolutivo, seu processo evolutivo, para te trazer um resultado bacana, um resultado duradouro, um resultado que futuramente não vai te dar nenhuma dor de cabeça, ou um resultado que depois você não precise se preocupar, né, com os poréns. Então o anjo que vai se preocupar com os poréns e vai colocar ali a experiência que não tenham poréns negativos para você, certo? E se você tem desejo de saber como trabalhar com os anjos de maneira cerimonial, tal como, né, se trabalha cerimonialmente dentro da Goetia, vou te convidar a conhecer a nossa escola de magia cerimonial, que é o Covid Eremita Academy. Vou deixar também na descrição aqui o link para você conhecer mais a respeito da nossa escola. É só R$ 29,90 por mês, mensalidade baratinha. Lá tem todas as aulas, mais de 28 horas de conteúdo agora atualmente, né, no momento que eu estou falando esse vídeo, mas futuramente terão mais aulas a respeito aí de magia angelical e planetária. Então se você tem um desejo de conhecer sobre como praticar, né, dentro disso que eu falei aqui, se você acha bacana esse modus operandi dos anjos e quer tentar, né, trazer ou ter resultados, né, experiências dentro dessa linha de trabalho cerimonial, lá no Covid Eremita Academy a gente tem todas as aulas lá, passo a passo, da teoria até a prática, do iniciante até o avançado, para te instruir aí no sistema de magia angelical cerimonial. Então clica ali embaixo, tem todas as informações que você precisa saber a respeito de como funciona. E no mais, pessoal, agradeço vocês pela audiência, agradeço por estarem vendo esse vídeo aqui até o final, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!